Amigos literários, escutem isso. Sou de um país onde se aprecia muito o fantástico. Para não conhecê-lo a fundo, e eu próprio o havia estudado muito, noutros tempos, com os truques mais simples. Uma pessoa que conhece o seu ofício pode fazer trabalhar a própria imaginação humana. Olha só, isso aqui é a fala de uma personagem, o Persa, de uma obra que é um clássico da literatura universal francesa, que foi escrita no início do século XX, em 1911, por um homem que era um escritor, mas também era um jornalista, chamado Gaston Leroux. Está aqui, O Fantasma da Ópera. Você já leu? Ainda não? Ah, você assistiu, dentre muitas, se não me engano, em torno de 20, uma das adaptações que foram feitas para o cinema? Você assistiu ou conhece, tem notícias da adaptação feita pela Broadway, que ficou em cartaz durante 35 anos ininterruptos, que foi o maior sucesso de público até hoje? Ora, nós estamos falando de uma obra realmente fantástica, nos dois sentidos, como diz aqui personagem persa. Não é? A obra realmente tem esse caráter de ser uma obra de muitos leitores, de uma qualidade de excelência e também no seu nível de representação do gênero fantástico. Essa edição belíssima que eu tenho em mãos aqui é da editora Excelsior, que vocês sabem que o Grilo Falante tem a sua parceria. Mas antes de nós começarmos a conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa obra, eu gostaria de pedir a vocês, mais uma vez, deixe seu joinha, não adie isso, tá bem? Se não se inscreveu, se inscreva, traga amigos para o canal do Grilo Falante. E ao final, ajudaria muito esse trabalho se você fizer comentários. Não é? Esses comentários ajudam o YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo e vai ter a oportunidade de levar a outras pessoas. Eu agradeceria muito a sua contribuição. Mas vamos ver aqui O Fantasma da Ópera. Como eu disse, essa obra foi escrita no início do século XX. Olha, eu até anotei umas datas aqui, caso eu me esquecesse, mas eu acho que eu não vou esquecer não. No governo de Napoleão III, teve início a que seria a construção mesmo, né, o projeto e a consequente construção da Ópera de Paris. Uma obra monumental. Só que passado algum tempo, 3 anos se não me engano, de construção, a obra teve que ser interrompida. Interrompida por quê? Por causa da guerra na Prússia, né? E depois por causa do levante da Comuna de Paris. Logo depois ela retornou, as obras retornaram, Napoleão já não está mais, né, no governo, né, da França, mas a obra continuou. E é de uma suntuosidade, uma coisa maravilhosa. E o arquiteto que fez todo o projeto de uma elegância, né, de uma sofisticação, de materiais nobres, né, só a entrada, aquela escada maravilhosa, tudo em mármore branco. Depois vocês vejam aí as cenas, né, toda a ambientação da Ópera de Paris aí pela internet. Há muitos materiais maravilhosos, mas nós temos que pensar que a monumentalidade daquela edificação também existe o quê? Aquele edifício ao qual se tem acesso, onde tantas peças, obras, né, maravilhosas da ópera foram encenadas, mas existe quase que uma outra edificação que é a base da ópera. E foi justamente neste ambiente desse que seria subterrâneo da Ópera de Paris que vai se passar grande parte das cenas desta obra, o que dá a ela, inclusive, o caráter fantástico. Né? Eu gostaria de lembrar vocês, volta e meia, né, eu faço aqui algumas alusões a esse gênero que eu gosto muito, né, de autores fantásticos, né, como o próprio Poe, nossa, já falei também da A Outra Volta do Paraíso, do Henry James, nossa, e
qual é a nossa percepção do fantástico? Existe uma obra clássica, né, que é de Todorov, que ele traz todo um trabalho, um estudo sobre o fantástico, e algumas questões são básicas, como, por exemplo, né, reconhecermos que o fantástico nós estamos lidando com o sobrenatural, aquilo para o qual não existe uma explicação dentro da concepção concreta, objetiva, científica que temos da realidade. É a irrupção de algo que transcende, não é? A nossa noção de realidade. E muitas das vezes é assustador, é fantasmagórico, né? O fantástico ele provoca uma ruptura, na verdade, em vários sentidos, não é? Até com uma certa apreensão sobre o que é verdadeiro, o que é real, o que não é real, o que é assustador, o que é conhecido com o desconhecido, e normalmente está ligado também a uma ambientação, né? Existe um ambiente, propriamente dito, que colabora muito para que essa questão do fantástico surja. No caso aí são os subterrâneos, ambiente escuro, de catacumbas, né? de uma série de edificações ali internas, corredores, labirintos, tudo escuro, tudo que não é conhecido, é desconhecido. E existe sempre uma personagem que surge e que nós ficamos também no limite do entendimento, se ela é um ser humano, se é um ser fantasmagórico, que poderes ela tem, não é, sobre o real, sobre as pessoas em torno. Isso se torna sempre o quê? Assustador, não é? Que a gente chama de gótico também, né? Lembrando lá os períodos lá medievais, tudo muito escuro, tudo muito misterioso, tudo muito assustador. E, no caso aqui, o próprio título, né, o fantasma da ópera, veja bem, o Gaston Leroux, ele já começa aqui na introdução, ele já nos diz algo muito interessante. Ele fala, olha, em que o autor desta obra, no prólogo, tá? Ele fala assim, em que o autor desta obra singular informa ao leitor como teve a certeza de que o fantasma da ópera realmente existiu. Bom, a obra é concebida como uma obra fantástica, até certo momento do enredo. E, no entanto, logo no prólogo ele fala se o fantasma da ópera realmente existiu, então já traz aí uma certa dúvida, né? Porque o fantasmagórico, em muitas narrativas góticas, fantásticas, fica sempre a dúvida, né? A dúvida é um elemento importante, né? Como eu disse a vocês, para se definir se aquela é uma realidade ou se é algo da imaginação, de um delírio, né? De uma crença. Mas ele fala, realmente existiu. E por que ele traz essa afirmação? Ele fala, olha, o fantasma da ópera realmente existiu. Aqui ele começa a narração falando, não era, como se acreditava, uma criatura de imaginação dos artistas, da superstição dos diretores, ou produto dos cérebros absurdos e impressionáveis das moças do balé, de suas mães, dos guarda-camarotes, dos assistentes do vestiário ou da porteira. Sim, ele existiu, em carne e osso, embora assumisse a aparência completa de um verdadeiro fantasma, ou seja, de uma sombra espectral. Aí vem a questão, não é? Nós vamos saber em meia narrativa que este homem, não é, que assusta tanto nos corredores da ópera, em toda a ambientação da ópera, num certo camarim, o camarim número 5 era reservado a ele, e ninguém podia entrar, porque quem entrasse podia sofrer acidentes, coisas terríveis. O nome dele é Eric, e esse nome ele criou para si mesmo, esse homem. Ninguém sabe, na verdade, até certo momento da narrativa, quem seja ele. A história dele vai ser contada em algum momento por essa personagem que falou aqui, que entende bastante do fantástico, que é o persa. E que ele veio daquela região mesmo, do Oriente Médio, lá antiga, né? Pérsia, hoje, se não me engano, é o Iraque, né? Ou Irã, não sei. Estou ruim de geografia hoje. Mas a questão é a seguinte, ele
atravessa ali essa migra, né, dessa região lá do Extremo Oriente e vai para a França. Na verdade, para onde ele retorna. Porque nós vamos saber que a história pregressa dele é que era um menino, depois um rapaz, que nasceu com alguma deformidade física terrível, que dava a ele uma aparência assustadora, grotesca mesmo. E por isso ele, órfão, foi trabalhar num circo, onde ele era apresentado como uma daquelas personagens bizarras, né? E trazia, né, muito público, as pessoas tinham medo e causavam um certo pavor, mas era uma doença, algo, né, que fez com que ele nascesse daquela forma. Não foi um acidente, nada disso não. Bom, mas a questão é a seguinte, chega um momento que ele desenvolve algumas habilidades. Primeiro, ele era extremamente inteligente, ele era um prestidigitador incrível, ele criava ilusões, ele era um mímico, era aquele indivíduo que fala, o boneco, né, fala como se fosse uma pessoa. Esqueci até o nome aqui, você sabe o que é. Ventríloco. Ele era um ventríloco impressionante. Ele tinha uma capacidade, né, um carisma, uma capacidade de absorção da atenção das pessoas. Ele tinha uma voz impressionante, porque ele era um pianista, um músico, um compositor fenomenal. E ele, quando cantava, ele encantava as pessoas, ele seduzia as pessoas. Todo esse talento dele, inclusive para a construção, para a arquitetura, ele era muito criativo, foi aproveitado num território lá no Extremo Oriente, na Pérsia, por um rei, que encomendou a ideia dele a construção de uma fortaleza, uma espécie de um castelo, que ele fez e depois foi condenado à morte. Por quê? Ele criou, fez uma arquitetura tão de vanguarda, com ambientes que criavam ilusões, com salas, com jogos de espelho, que criava também certos níveis de ilusão. Ele criou artifícios secretos, salas que entravam, né? Ambientes secretos que um saía para o outro, para fugas, uma coisa impressionante. Só que quando ele terminou a construção, ele foi condenado à morte. Por quê? Porque o rei não queria que ninguém soubesse dos segredos daquele ambiente físico ali, daquela arquitetura. Só que ele foi salvo por um indivíduo, o persa, que era uma espécie de médico, um homem muito inteligente também, que o salvou desse destino, e ele acabou retornando para a França, e lá ele descobre, né, acaba a construção lá da ópera, ele descobre esse ambiente subterrâneo, se aproveita e cria também ali todos alguns dos artifícios dele para se tornar uma espécie de esconderijo, que ele queria fugir do mundo, né, já que ele era tão maltratado pelo mundo por causa da sua aparência física. Mas a questão é uma ópera, né? E um dia se apresenta nessa ópera uma jovem, muito jovem mesmo, muito moça, muito bonita, Cristina Daé, e ele se apaixona por ela. E ela não tinha uma voz tão grandiosa assim, ela ficaria sempre um segundo plano, porque tinha uma mulher, uma cantora que era uma diva, né? E só que ele ficou tão encantado por ela que ele resolveu resgatá-la dentro do ambiente da ópera e propôs a ela ajudá-la a desenvolver o seu potencial de voz. E assim ele faz durante algumas semanas, só que no decorrer desse tempo, ele se apaixonou obsessivamente por essa moça e começou a consumi-la, né, no sentido de querê-la presente, de muito atenta aos ensinamentos dele, que na verdade já era uma espécie de assim, uma desculpa, né, para ela estar sempre próxima dele. Ele a colocou naquele subterrâneo, ela começou a conhecer aquele ambiente subterrâneo, gótico, assustador, mas ela não tinha medo, ou seja, tinha um misto, né, de medo e fascinação, porque quando ele não se apresentou para ela e tinha um jogo de espelhos e uma ilusão que ele criava no ambiente físico do camarim, que parecia que a voz dele vinha de dentro de uma parede, uma coisa meio mística, né? E ela, na sua memória de infância, com o pai que a educou para a música, dizia que um dia ela conheceria, né, o anjo da música, e que ele ia ensiná-la, que era para ela persistir. E o pai morreu, ela ficou com aquilo na cabeça,
e acabou entendendo que aquela voz que a instruía, que aprimorava o seu canto, seria o anjo da música, até o dia que ela esteve com ele e se assustou com aquela presença, mas de certa forma já fascinada e grata, porque ela realmente tornou-se uma diva da ópera. Não é? Só que ele a queria para si, totalmente envolvida na sua realidade. E começou a criar uma série de situações dentro da ópera que aos olhos das outras pessoas seriam assustadoras, né? Ao ponto de, isso é fato, isso aconteceu, um dia o lustre, durante uma apresentação, caiu e chegou a matar uma pessoa, feriu outras, né? Foi assustador o fato, né? E atribuiu-se a isso a ele, que ao próprio fantasma da ópera, em vingança, porque tinham ocupado o seu camarim lá, número 5, etc. Né? Então, assim, fatos extraordinários e macabros aconteciam a todo instante. E algumas pessoas ligadas ali ao teatro, ao trabalho, até os diretores de teatro, eles quando viam aquela rosto assim, de uma forma muito fugaz, muito rápida, assustador, com os olhos, né, fulgurantes, vermelhos, e achavam então que ele era um ser sobrenatural. Mas ele se privilegiava justamente desses artifícios que ele tinha, porque ele conhecia, né, formas de entrar e sair dos ambientes de uma forma muito rápida, secreta, e ele era um prestidigitador, ele, de certa forma, ele hipnotizava, ele criava ilusões, né, para as pessoas. Olha, até que Christine se apaixona de fato, né, pelo Visconde de Chagny, e que era um garoto que ela conheceu na infância, e jovem como ela, e eles vão descobrir um amor lindo, e ela sempre dividida pelo horror, pelo medo, né, de Eric, e não podendo se entregar a esse grande amor. É uma coisa tão atribulada, e a história romântica, né, propriamente, porque existe um drama de amor, existe medo, existem fatos aparentemente sobrenaturais, e o que é mais interessante é que o enredo é fantástico. O enredo é muito bem construído, porque o Gaston Leroux era um jornalista e ele acompanhou a construção e os fatos estranhos que aconteciam, né, da construção da Ópera de Paris, até surgir, né, essa que seria essa lenda urbana, né, do fantasma da ópera, e ele decidiu investigar tudo isso. Então o livro também vai ser recheado aqui de documentos, de testemunhos, além do enredo, né, desse drama de amor tão vigoroso, tanto do fantasma pela Christine, como de Christine pelo conde, que era seu verdadeiro amor. Gente, a obra é uma reviravolta, mas é de uma beleza, é tão bem construída. Eu fiquei assim absorvida pela leitura da obra e lamentei profundamente que eu não assisti a montagem da Broadway. Já assisti umas 2 versões que foram feitas para o cinema, mas eu não conhecia a obra propriamente, e fiquei impressionada com a maestria da condução do enredo, dos elementos que são inseridos do fantástico, com o mistério, como ele é bem sustentado e como existe depois uma explicação lógica, né, para tamanho drama humano que é de Eric. Eu me lembrei, fiz uma relação meio vocês vão falar assim, nossa, que isso? Pois é, mas fiz, né, de um outro francês, Júlio Verne, né, com 20 mil léguas submarinas, mas na obra sequente, que ele conta a história pregressa, né, do Capitão Nemo, falando justamente que um homem que viveu, teve tantas frustrações, tantos dramas lá no Oriente Médio também, né, e depois resolve criar aquele submarino e viver só debaixo d'água, nunca mais pisar em terra, e era muito misterioso, aquelas coisas. Quer dizer, esses elementos, esses subterfúgios, a literatura do século XIX, principalmente a literatura romântica, né, ela vai se utilizar, sim, de elementos como esse, subterfúgios como esse, mas que agradavam muito o público da época. Mas essa obra ultrapassou o tempo, né, até hoje, 2024, a obra está sendo sempre reeditada, sempre refilmada, sempre montada,
vantagens e sempre o público fica eletrizado pela trama. Olha, eu achei a edição maravilhosa, não é? Fiquei fascinada aqui com essa estrutura, né, que é como se fosse uma reportagem romanceada, né, visto que, né, o Leroux era também jornalista, e o sucesso que foi essa obra e como deixa eu ver, é fascinante, hipnótica a sua leitura, hipnótica. Eu trago para vocês, sugiro essa edição linda, maravilhosa, uma tradução excelente, também porque as traduções fazem bastante diferença, né, amigos? Cá entre nós. Se vocês já tiveram a experiência de ler uma obra que foi traduzida de uma forma ou de outra tradução, vocês sabem que as diferenças surgem e aí nós percebemos o quanto podemos ganhar ou perder com uma boa tradução. E aqui foi um trabalho belíssimo, 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 tá bem? Nós temos aqui então essa obra que é fantástica em todos os sentidos, que o Grilo Falante traz e sugere a vocês. Leiam. Leiam porque é uma excelente obra literária, tem um suspense, tem mistério, tem enigma, tem fantástico, tem uma escrita muito bem construída, muito bem concatenados os fatos, tudo se explica de uma forma incrível e tem essa personagem, por último, eu vou falar do Persa, né, que eu li aqui no início para vocês a fala dele, que ele fala do fantástico, né, que ele vem de uma terra onde que o fantástico é muito comum. Ora, eu vou falar para vocês, é uma personagem incrível, ele que dá solução para esses enigmas. Quando ele entra na história, a história dá uma reviravolta, e aí saímos do território do fantástico e passamos, porque ele vai explicar, né, ele vai contar a história do Eric, e passamos para uma história, para um grande drama romântico, propriamente dito. Então ela atravessa esses dois territórios, é excelente, mas muito bem realizada em todos os sentidos. Eu apresento a vocês, e se já leram, me contem, não se esqueçam dos seus comentários, e depois que lerem, quem ainda vai estrear essa leitura também, conte depois o que você achou, tá certo? E você gosta do gênero fantástico? Eu adoro. Sempre vamos, de vez em quando, falar um pouquinho mais dele, tá certo? Olha, um abraço, muito obrigado pela presença de vocês aqui, até o próximo encontro com o Grilo Falante. Até lá!